Oi, gente, tudo bem? Hoje a nossa aula vai falar um pouquinho sobre os conceitos iniciais da física, algumas coisas bem básicas, né? Mas a gente vai começar, eu vou começar pedindo para vocês, né? Por que a gente tem que estudar os conceitos de física, será? O que eles são importantes na nossa vida e como eles influenciam na nossa vida como um todo? Bom, aqui do lado, né, a gente tem o meu avatar e o seu carrinho, o seu fusquinha rosa. E aí é um dos conceitos principais que a gente utiliza a física. Muitos de vocês vão tirar a carteira, se já não tiraram, né? Lá com os 18 anos, não vem a hora de tirar a carteira de motorista. E o que a gente utiliza tirando a carteira de motorista, do porquê que é importante saber sobre física? Então, muitos dos conceitos de movimento que a gente estuda, né, e que a física estuda, são aplicáveis, por exemplo, no movimento dos carros, motos, ônibus, aviões, navios, enfim. E aí, saber desses conceitos é muito importante na hora em que a gente for estudar, na hora que a gente for dirigir, né? Não só estudar, na hora que a gente for dirigir. Por que eu não devo mexer no celular? Por que é importante o cinto de segurança? Por que eu tenho que prestar atenção? Qual é o meu tempo de reação? Qual é o tempo que eu levo de ir de um lugar a outro? Qual a velocidade que eu tenho que ter? Por que existe velocidade máxima permitida? Tudo isso tem uma explicação dos nossos conceitos físicos. Até os radares ali que dão as nossas multas também têm um conceito físico intrínseco ali a eles, que é só por causa desse conceito físico que eles dão a multa, né? Conseguem aplicar as multas. Aí o conceito físico eu acredito que não seja tão bom, né? Se a gente não tiver nas regras e nas leis. Mas, então, levando para esse lado desses conceitos básicos que a gente vai ver hoje, então as leis físicas, os conceitos físicos, são sim muito úteis no nosso cotidiano, e se a gente não pensar neles apenas como uma forma matemática em que é muita conta, em que eu não sei, professora, pensando neles em coisas úteis, em que a gente pode utilizar assim no dia a dia, a gente vai ver que faz todo sentido, tá? Bom, então vamos ver, vamos ali para os nossos conceitos iniciais. Quando a gente parte para os conceitos iniciais, a gente precisa conceituar na física desses conceitos iniciais agora então de movimento, tá? Então a gente vai para essa primeira parte onde a gente vai estudar o movimento, primeiramente o movimento em si e depois as causas dos movimentos, tá? Então os movimentos em si, quando a gente estuda, a gente precisa conceituar alguns termos que são básicos e que vocês vão escutar o tempo inteiro e precisam saber do que se trata quando eu estou falando de um termo ou de outro. Então a gente vai conceituar, que nem a gente tem aqui, né? Referencial, trajetória, distância percorrida, deslocamento e tempo. Conceituar tempo. Isso sempre gera polêmica, né? Bom, vamos lá então, vamos conceituar eles. Bem, então o referencial, gente, o referencial, antes da gente conceituar, eu vou pegar e mostrar essa imagem aqui, eu adoro essa imagem, sempre mostro nas minhas aulas, né? E pergunto, quem está em movimento em relação ao quê? Né? Vamos lá. Vocês podem me dizer, o ônibus ali, parece que tem um ventinho ali atrás, tá saindo fumaça, então é o ônibus que está em movimento em relação ali ao nosso homenzinho, o nosso observador, que está sentado. Bom, pode ser, é uma das possibilidades. Por que é uma das possibilidades? Porque depende do referencial adotado. Se eu pensar que eu estou dentro do ônibus e quando eu olho para o observador eu vejo ele se movendo para trás, então quer dizer que o meu referencial quando está dentro do ônibus quer dizer que eu estou parada porque eu estou sentada dentro do ônibus e quem está se movendo é o meu observador que está indo para trás. Então, se eu colocar o referencial dentro do ônibus, na verdade quem se move e é para trás é o meu observador. Fica meio estranho pensar assim, né? Mas é exatamente isso. Se a gente coloca o referencial e dependendo de onde a gente coloca esse referencial, né? O movimento pode mudar. Eu posso estar ou não em movimento.
Eu aqui, em relação ao computador, estou sentada na minha cadeira, então, em relação ao computador que eu estou gravando aqui, eu estou parada. Agora, se eu colocar o referencial lá na Lua, o que vai acontecer com o meu movimento? Eu vou estar em movimento em relação a esse referencial na Lua. Que movimento? Um movimento de rotação junto com a Terra. Porque eu estou em movimento de rotação junto com a Terra. Então, a determinação de um referencial, ou o que a gente pode chamar também de um ponto de referência para análise de um movimento, é sempre muito importante. E só depois dessa escolha, somente após essa escolha desse referencial, é que a gente pode sim dizer se eu estou em movimento ou se eu não estou em movimento. Então, sempre que vocês pensarem, alguma coisa está em movimento, mas eu vou pensar em relação ao quê? Então, o carro está em movimento. Está em relação ao que eu estou falando? Ao chão, ao meu observador que está fora. Porque se eu imaginar que eu estou dentro do carro, com o meu marido, com a minha esposa, enfim, com o meu filho, com a minha filha, e eu olho aqui para o lado, ele está parado aqui do meu lado, né? Então, eu estou parada em relação a ele. Meu referencial está dentro do carro. Agora, se eu coloco o referencial lá fora, nós dois estamos em movimento, mas nós dois estamos em movimento juntos, e isso é outra história que a gente volta em um outro momento, tá? Mas então, a determinação desse referencial é muito importante. Então, somente depois dessa determinação é que a gente pode afirmar, com certeza, se alguma coisa está em movimento ou alguma coisa está parada, né? Determinação de referencial, muito importante. Trajetória, outro conceito muito importante da gente determinar, vocês vão escutar muito por aí, a trajetória do móvel, a trajetória do carro, a trajetória da bike, né? Geralmente a trajetória do corpo ou a trajetória do móvel. O que é isso? Digamos que eu estou aqui no meu prédio, né? Lá no meu prédio, eu quero ir até a escola. E eu tenho 50 quilômetros para ir até lá. Todos os pontos onde eu posso passar, todas as ruas que eu possa passar, tudo por aquilo onde eu posso ir de carro ou de ônibus ou a pé, né? 50 quilômetros a pé fica meio distante, né? Mas todos esses pontos que a gente pode passar é o que a gente considera como trajetória, tá? Então, é a linha formada pela união de todas as posições que podem ser ocupadas por um móvel durante seu movimento. Essa trajetória também depende do referencial adotado. Então, vai depender se eu peguei a estrada A ou a estrada B, ou enfim, né? Fui de avião, helicóptero, quem sabe, né? Vai depender do nosso referencial adotado. Distância percorrida. Bom, a distância percorrida são todos os pontos que eu realmente percorri em cima da minha trajetória. Então, se eram 50 quilômetros até a escola, pelas ruas, bem certinho ali, tudo aquilo que eu percorri é a minha distância percorrida, como o próprio nome já diz. Então, nesse caso, né, nossa distância percorrida aqui seriam 50 quilômetros, pois é o total tudo o que o meu móvel percorreu. E se eu disser para vocês, então eu fui até a escola, 50 quilômetros, e depois da escola eu voltei até em casa. Então, no final do dia, quanto eu percorri? Qual foi a minha distância percorrida? Minha distância percorrida no final do dia é os 50 mais os 50, porque é o total que eu percorri, a quilometragem do carro. Pensem assim, o quanto rodou lá a nossa quilometragem do carro. Então, foram 100 quilômetros. Tá certo? E agora, o deslocamento. Esse é um pouquinho menos intuitivo e esse aqui é bem importante, vocês precisam prestar atenção. Então, o deslocamento é uma linha reta que une o ponto inicial, então eu comecei lá no A, aqui em casa, e fui até na escola. Só que agora não passo mais pela trajetória, eu traço uma linha reta da minha casa até a escola e vejo qual que é essa metragem, qual que é essa distância dessa linha reta. E essa medida dessa linha reta é o que a gente chama de deslocamento, tá? Então, é uma linha reta que une dois pontos e só depende da minha posição inicial e da minha posição final.
Então, se eu voltar para vocês, naquele exemplo que eu dei antes, de que no final do dia eu voltei para casa, então eu andei, fui até a escola, e aí depois da escola fui até em casa. Então, no final do dia, o meu deslocamento, na verdade, é nulo, porque eu voltei para o ponto inicial. Então, se eu for levar em consideração o deslocamento, que só considera da onde eu saí e aonde eu cheguei, e se no final do dia é o mesmo lugar de onde eu saí é onde eu cheguei, quer dizer que eu nem saí do lugar. Olha que louco, né? Não faz sentido nenhum. Mas o deslocamento só depende disso. Tá? Então, o deslocamento é a medida em linha reta entre o ponto inicial e o ponto final da trajetória do móvel. E ele não leva em consideração nada que acontece no caminho. Então, se eu parei, se eu tinha uma lomba, se não tinha, não importa, é uma linha reta. Sabe onde a gente tem um exemplo disso? No GPS, principalmente no Waze. Quando a gente liga o Waze e põe para buscar, né, um local e antes de colocar o ir agora, vai aparecer uma quilometragem. E essa quilometragem inicial que aparece no Waze é a linha reta, do ponto onde você está até o ponto onde quer chegar. E aí, depois quando você coloca iniciar agora, vocês vão ver que essa quilometragem aumenta. Por quê? Porque daí sim ele calcula a distância percorrida em cima da trajetória. Mas aquele primeiro valor que aparece é deslocamento. Tem o Waze aí no celular? Faz o teste e depois me conta, tá? Tá certo? Então, deslocamento, medida em linha reta entre o ponto inicial e o ponto final da trajetória do móvel. E o tempo, gente? Tempo, né? Se eu perguntar para vocês medida de tempo, como é que a gente mede tempo? Bom, o que importa aqui, nesse momento, para a nossa medida de tempo, é, na verdade, quando a gente analisa o movimento, é o tempo que leva o meu movimento, o tempo de duração do meu movimento. Então, o tempo que a gente vai utilizar agora para essa análise é o quanto durou o meu movimento. Então, não importa que horas são, né? Mas sim o quanto tempo eu levo para sair de um lugar para chegar no outro, ou o quanto tempo que levou o meu movimento. É isso que a gente tem que ficar ligado quando a gente estuda movimento, tá bem? E aí, como é que a gente mede tudo isso? Porque na física a gente precisa medir, né? Então a gente precisa ter coisas palpáveis e também medíveis, né? A gente precisa ter como medir. Eu acho que eu inventei essa palavra, medíveis, mas enfim. Então, comprimento em unidade de medida do Sistema Internacional de Unidades, o SI. Então, é a unidade de medida que é mais utilizada no mundo inteiro, nos laboratórios, pelos físicos, né, professores, tudo isso. Então, para comprimento, distância, deslocamento, né, é o metro. Então, 1 metro, 2 metros, 3 metros. Mas, comprimento também a gente pode medir em quilômetro, né? Centímetro, depende daquilo que a gente for medir, né? Porque aí, grandes distâncias faz mais sentido eu medir em quilômetro do que em metro. Mas se eu quiser deixar numa unidade onde todo o mundo inteiro vai entender, é melhor eu transformar tudo para metro para ficar no Sistema Internacional de Unidades. O tempo no Sistema Internacional de Unidades, para o mundo inteiro entender, tem que estar em segundos, porque fica uma unidade mais exata, tá? Mas, claro, a gente mede em hora, a gente mede em minuto também. E aí, por enquanto a gente não vai trabalhar, mas eu já trouxe aqui para vocês a unidade de massa, quantidade de matéria. Quando a gente sobe na balança, a gente vê o quê? Decepção. Não só isso, né? A gente vê lá os nossos quilogramas, né? Então, os quilogramas é a unidade de medida para a gente medir massa, quantidade de matéria. Beleza? Mas isso é conversa para outra hora. Só trouxe um spoilerzinho a mais. E aí, quando a gente estuda um movimento, uma coisa muito importante, bem interessante, é o conceito de velocidade média. Então, quando a gente pensa em movimento e a gente junta o conceito de deslocamento de um corpo e o tempo necessário para a realização desse movimento,
a gente chega ao conceito de velocidade de um corpo. Então, a velocidade de um corpo, de um móvel, né, é determinada pelo deslocamento em função do tempo que esse deslocamento aconteceu. Então, o quanto tempo eu levo para fazer um determinado percurso, né? Isso também vai ajudar ali na nossa definição de velocidade média. E se a gente quiser formalizar, né, fórmula, a gente tem aqui V, que é de velocidade, tá aqui, é igual a delta S. Esse delta que aparece aqui na frente, quer dizer variação. E variação quer dizer final menos inicial. Então, é o deslocamento. Posição final menos posição inicial. Dividido pelo tempo. O tempo que durou o meu movimento, né? Então, pode ser variação de tempo também, porque é que hora meu movimento começou, que hora meu movimento terminou, diminui os dele, um de outro, tá? E aí, essa divisão de deslocamento, que dá em metro, e pelo tempo, que dá em segundo, vai dar a nossa velocidade em metros por segundo. O que isso quer dizer? O que será que quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, se eu tenho uma velocidade de 2 metros por segundo, quer dizer que a cada um segundo, eu percorro 2 metros. Não, mas a minha velocidade é 3 metros por segundo. Então, quer dizer que a cada um segundo, eu percorro 3 metros. E assim por diante. Quando vocês verem uma unidade aí de velocidade, é isso que quer dizer. Tá um pouquinho bagunçado, eu não entendi muito bem? Vamos exemplificar? Antes de exemplificar, né? A gente tem fatores de conversão. Então, mais usualmente, né? A gente utiliza mais o quilômetros por hora no nosso dia a dia. Se a gente for ali no nosso velocímetro do carro, moto, caminhão, motocicleta, enfim, né? Vocês vão ver lá, esteira também, vocês vão ver lá quilômetros por hora. Então, o que isso quer dizer, né? O quilômetros por hora? Que a cada hora eu percorro tantos quilômetros, igual a gente estava falando antes de metros por segundo. Então, se eu estou a 80 quilômetros por hora, isso quer dizer que em uma hora eu vou percorrer 80 quilômetros, tá? É essa a interpretação que a gente leva da velocidade. E aí, para fins de conversão, se a gente precisar, e a gente vai ver no exemplo, se a gente precisar, a gente pode dividir por 3,6 se eu quiser transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, ou ainda multiplicar por 3,6 se eu quiser transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, tá? E esse 3,6 veio do nada? Veio da minha mente? Não, gente. Isso aí é um fator de conversão que vem porque em 1 quilômetro eu tenho 1.000 metros e em uma hora eu tenho 3.600 segundos. Então, se eu fizer essa conversão, vai dar esse fatorzinho ali de 3,6, tá? Então, é dali que vem esse 3,6, não é do além, tá? Agora sim, vamos exemplificar. Então, imagine que a professora Tairine, essa que vos fala, que mora a 25 quilômetros da escola, saia de casa às 6h30, né, da manhã, 6h30 da manhã, 6h30 da matina, e chega na escola às 7 horas. Em épocas que eu ia para a escola, porque agora faz exatamente 147 dias que eu estou em casa e não vou para a escola, né? Em épocas que eu ia para a escola. Qual é a velocidade média da professora para chegar à escola? Calcule em quilômetros por hora e depois em metros por segundo. Então, vamos ver qual que foi essa velocidade média? Vocês estão vendo que aqui eu não estou importando o que aconteceu no meu caminho. Por que eu demoro meia hora? Né? Já dando spoiler ali, se eu saio 6h30 e chego às 7, eu demoro meia hora para chegar na escola. Por que eu demoro meia hora? Porque eu paro, porque tem sinaleira, porque fui abastecer? Não importa. Qual que é o caminho? Qual é a estrada que ela pegou? Não importa. Eu sei que de onde eu moro até a escola tem 25 quilômetros, é isso que eu tenho que saber. E aí a gente vai fazer o nosso cálculo. Vamos lá. Então, vamos resolver.
Então, a gente tira os dados, primeiro, muito importante quando a gente está fazendo exercícios sobre movimento, que vocês vão ver agora, tem bastante cálculo, bastante continha, então agora sim é importante a gente tirar esses dados para fazer conta matemática. Mas vocês viram o quanto eu falei, o quanto de teoria a gente tem, o quanto de coisa legal que a gente tem, e tem uma coisa só de cálculo que é agora. Então, física não é só cálculo. Vamos parar com isso, tá? Então, a gente tem que o nosso ΔS, que é o deslocamento, né? É 25 quilômetros. E o tempo que eu levei foram 30 minutos. Meia hora, né? Se eu quiser transformar 30 minutos para hora, para a gente já calcular em quilômetros por hora a nossa velocidade, eu divido 30 por 60, porque em uma hora eu tenho 60 minutos. Então, fazendo essa divisão de 30 por 60, a gente chega a 0,5 de hora, que é a nossa meia hora que eu estava falando, né? Bom, então, a nossa fórmula da velocidade média, velocidade é igual ao ΔS sobre o ΔT. Deslocamento sobre o tempo. Então, a nossa velocidade vai ser o 25, que é o nosso deslocamento, dividido pelo 0,5, tá? E aí, quando a gente faz essa divisão, 25 dividido por 0,5, chegamos a 50 km por hora. Então, essa foi a minha velocidade média durante todo o meu percurso. Eu andei o tempo inteiro a 50 km por hora? Provavelmente não, né? Porque tem sinaleira, porque tem um monte de coisa. Mas isso importa para o meu movimento total? Não. Não importa. Então, eu quero saber a velocidade média, e a média de tudo é assim que a gente calcula, e foi 50 km por hora. Tranquilo? Mas lá no nosso exercício não chegava a isso. Eu tinha que calcular em quilômetros por hora, ali no meu velocímetro, que fica mais fácil da gente ver. Mas eu queria também saber em metros por segundo. E aí, como é que a gente faz? Então, vamos transformar para metros por segundo. A gente divide esse valor 50 por 3,6. E aí, dá aproximadamente, dá uma dízima ali, né? Então, fica 13,8888, né? Então, dá 13,8 metros por segundo. Então, é a mesma velocidade, ou é 50 km por hora, ou 13,8 metros por segundo. E voltando, o que isso quer dizer? Né? Quer dizer que se eu andasse uma hora, eu ia andar 50 quilômetros, né? Mas como eu andei só meia hora, metade disso, eu andei 25 quilômetros. Olha só, faz todo sentido, né? Mas se tivesse em metros por segundo, quer dizer o quê? Que em um segundo, a cada segundo, eu andei 13,8 metros, né? Então, é isso, mais ou menos isso que a gente faz, tá bom? Bom, gente, para a aula de hoje era isso. Trazer um pouquinho desses conceitos iniciais sobre movimento e o estudo do movimento, né, para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal, de deixar o like, o nosso joinha e ainda ativar o sininho para que toda vez que tem um vídeo novo, vocês recebam a notificação, tá bem? Um beijo! E até a próxima!